Nós temos a pergunta sobre os apócrifos. O que significa? A palavra apócrifo tem o sentido de oculto, difícil de entender. E quando falamos da Bíblia, nós dizemos que a Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, perfazendo um total de 66 livros. Esses livros são chamados livros canônicos. Daí vem a palavra canonicidade da Bíblia, ou seja, esses livros foram reunidos e reconhecidos pelos líderes cristãos dos primeiros anos do cristianismo como devendo integrar a Bíblia Sagrada, considerando que nos tempos antigos não havia livros que englobassem todos num só volume. Eram livros que circulavam isoladamente devido que eram eles manuscritos e eram difíceis de transportar, é um peso enorme. Então estes livros foram reconhecidos como canônicos e no Concílio de Trento, em 1543, houve um concílio que deliberou introduzir como parte da Bíblia alguns livros, em número de 7, que foram então que fazem parte da Bíblia católica, que tem 73 livros, considerando 66, com mais 7 acrescentados no Concílio de Trento, perfaz um total de 73 livros. Que livros são esses? Temos o livro de Tobias, escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. É um tipo de uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Tem pontos de vista doutrinários fora da Bíblia que nós temos, como justificação pelas obras, mediação dos santos, algumas superstições, como se encontra no capítulo 6, versículos 5, 7 a 9 e 19. Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir, capítulo 5, 16 a 19. Nós temos o livro Judite, que foi escrito mais ou menos no ano 150 a.C., é a história de uma heroína viúva e formosa que salva sua cidade enganando um general inimigo e decapitando-o. E essa história, então, tem aquele princípio de que os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. É uma grande heresia essa história, nesse princípio que os fins justificam os meios. Nós temos o livro de Baruque, que foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Nós temos o livro Eclesiásticos, que foi escrito mais ou menos no ano 180 a.C., e é muito semelhante ao livro de Provérbios. Temos o livro de Sabedoria de Salomão, não o Salomão da Bíblia, Salomão Siraque, livro escrito com a finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria do epicurismo, que é uma filosofia grega na era cristã. Nós temos o livro de 1 Macabeus, no ano 100 a.C.,
descreve a história de 3 irmãos da família Macabeus, que atuaram no período chamado interbíblico, o ano 400 a.C. até o ano 3 depois de Cristo. Temos o livro de 2 Macabeus, escrito na mesma época, que não é uma continuação do 1 Macabeus, mas um relato paralelo cheio de pormenores com relação a esse período que a Bíblia não menciona. E no livro de 2 Macabeus apresenta a oração pelos mortos, culto e missa pelos mortos, no capítulo 12, versículos 43 a 46, e um ponto que é interessante anotar é que o próprio autor não se julga inspirado. No capítulo 15, versículos 38 a 40, ele confessa que pode haver erros no registro que ele está fazendo. E ainda apresenta um ponto que é controvertido, que é a intercessão pelos santos, ou seja, que os santos podem interceder em nosso favor. E uma parte no livro de Daniel, capítulo 13, a história de Susana, que tem ali alguns relatos impróprios. Capítulo 14 apresenta a batalha de Bel e o dragão. E o capítulo 3, 24 a 90, acrescenta, além dos versículos que está na nossa Bíblia, apresenta versículos seguintes. Então aqui está um relato sobre o livro do Apocalipse. Tenhamos presente que no capítulo 22 do Apocalipse, nós encontramos versículos 18 e 19, uma prevenção, um aviso muito solene, para que não acrescentemos nem diminuamos das palavras de Deus.